se escondendo dos seus algozes, fugindo, com medo da morte. E ele faz esse salmo, compõe esses salmos para poder se confortar, consolar, né? Minha alma refrescará, restabelecerá. Vamos voltar aqui novamente na tradição cristã e na tradução cristã. Versículo 3, ele restaura a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Restaura a alma, significa revigorar e renovar a vida espiritual. Nada disso, não tem nada em revigorar e restaurar a vida espiritual, tá bom? No texto original, Davi está sendo revigorado fisicamente, ele está cansado, está com sono, está com fome, está desesperado, está com síndrome do pânico, com medo iminente da morte, sabendo que a qualquer momento ele vai morrer. Então não tem nada desse aqui de revigorar e renovar a vida espiritual. Não tem nada disso, isso é balela, conversa furada, é malabarismo. Veredas da justiça representam caminho reto e correto. Até que não está muito fora aqui não, tá bom? Caminho reto e correto. Mas vereda da justiça ali é que Deus faria com que Davi saísse ileso da perseguição, que os seus inimigos morressem, que os seus inimigos se autodestruíssem, porque Deus seria justo com Davi, porque Davi seria inocente daquilo que ele estava sendo acusado. Tá bom? Então não tem nada a ver com caminho reto e correto dentro da perspectiva cristã, mas tem a ver com o caminho reto e correto da justiça divina. Que Davi está se referindo, que Deus seria o seu justo defensor, que Deus o justificaria, que ele seria inocentado das acusações que ele estava sofrendo, das perseguições que ele estava sofrendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a tradução, né, cristã, tradução da Bíblia cristã. Vamos ver a aplicação dessa tradução. Vale da sombra da morte é uma metáfora para momentos de dificuldade e perigo. E isso é um malabarismo cristão, é uma metáfora dentro do cristianismo, dentro da teologia cristã, de que isso seria para dificuldades e perigos, né? O que de tudo não está muito errado, porque o vale da sombra da morte é um vale onde tem morros de um lado, morros do outro, e um deserto no meio, com muitas pedras. E ali o sol, quando ele deita no meio da tarde, ou no final da tarde, escurece, dá uma sombra muito grande. E as pessoas que passam ali dentro daquele vale, ali em Canaã, na Palestina, no Oriente Médio, próximo das regiões de Judá, de Jerusalém, né, hoje da Cisjordânia, a sombra esconde ali os salteadores. Então Davi está falando de uma emboscada, né, que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, que é um vale com montes de um lado, de outro, né, ele se salvaria, Deus salvaria ele, Deus socorreria ele. E aí os cristãos aplicam isso como sendo uma metáfora, né, para momentos de dificuldade e perigo. Não está tudo errado, mas não condiz com a realidade dos dias de hoje. O texto, o salmista está se referindo a um vale realmente que existe, onde o sol baixa no final da tarde e ele fica totalmente escuro, fica assombreado ali, né, fica com sombras. E ali os salteadores se escondem. Então Davi está falando de uma emboscada iminente que ele poderia sofrer dos seus adversários, cruzando este vale para fugir dos seus algozes. A presença de Deus é a fonte do conforto e segurança. Aqui na aplicação cristã, né, dentro da tradição cristã, vai falar de momentos de dificuldade e de perigo, onde a presença de Deus é fonte de conforto e segurança, o que nós percebemos que na vida real isso não acontece. É uma aplicação, é uma metáfora, é uma aplicação metafórica dentro da tradição cristã, mas na verdade, na realidade, não acontece. As pessoas passam por dificuldades, se lascam, as pessoas sofrem, as pessoas morrem, as pessoas adoecem, né, e não adiantam. Não tem ninguém conosco no vale de sombra e de morte, né, já que está aplicando uma metáfora para momentos de dificuldade, para momentos de perigo. Nós passamos, às vezes, sozinhos.